Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar o Rio Negro Fundo de Investimento Imobiliário, ou mais conhecido como RMGO11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Venha saber comigo. Então, pessoal, antes de iniciarmos a nossa análise, gostaria de fazer aquele pedido especial para vocês, que se inscrevam no nosso canal. Isso não vai custar nada para você e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Caso você já seja inscrito, fica aqui o nosso agradecimento por esse tipo de apoio. Agora eu vou compartilhar minha tela para sabermos, será que vale a pena investir no Rio Negro? Aqui está a minha tela e o primeiro passo é olhar algumas das suas informações. Ele possui um patrimônio líquido na casa de 274 milhões de reais e um valor patrimonial para cada cota de R$ 102,49. Ele possui uma gestão passiva e é do segmento de lajes corporativas, um segmento que eu particularmente gosto muito. Ele possui sua data de registro de 2012, tem atualmente 2.676.000 cotas que estão concentradas na mão de 15 mil pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Agora vamos analisar os seus indicadores para saber de uma vez por todas se vale a pena ou não investir no Rio Negro. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, seu preço de mercado está em R$ 69,85. A mínima foi de R$ 64,44 naquela data histórica de março de 2020 e a máxima de 112 no final do ano de 2019. O seu valor patrimonial está em R$ 102,49 e aqui nós já temos o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP, que ficou na casa de 0,68. O que isso quer dizer, Yuri? Quer dizer que hoje, atualmente, o preço de mercado está sendo negociado a 68% do valor patrimonial. Ou seja, você está adquirindo esse fundo com desconto de 32%. E esse já mostra ser um excelente indicador. Mas lembre-se, para analisar se vale a pena comprar um fundo, devemos analisar vários outros indicadores também. E o próximo é a liquidez média diária. A liquidez dele ficou na casa de quase R$ 500 mil por dia, uma liquidez extremamente baixa. Então, cuidado se vocês forem adquirir cotas desse fundo, pois dependendo do montante ou do volume negociado, vocês vão impactar de forma direta no preço de mercado, seja para cima, seja para baixo, se você tiver que desfazer de uma grande participação, de uma grande posição nesse fundo. E ele possui também uma pequena participação no IFIX. Seu o último rendimento que já foi pago foi de 52 centavos com a data base do dia 30 de junho de 2020. E o próximo que já foi anunciado ficou em 42 centavos com a data base do dia 31 de julho de 2020, sendo que a sua média é em torno de 47 centavos. E aqui nós já temos o nosso terceiro indicador, que seria a rentabilidade. Se formos pegar a rentabilidade dele com base no último pagamento anunciado de 42 centavos, basta você pegar esse valor e dividir pelo preço atual de mercado, que ficou em R$ 69,85. Nisso, nós já temos nossa rentabilidade mensal, que ficaria na casa de 0,60%. E fazendo uma projeção anual, ficaria em torno de 7,21%. Uma rentabilidade excelente, se formos comparar os vários fundos que existem do segmento de lajes corporativas, que atualmente eles tendem a ter uma rentabilidade um pouco baixa. E aqui, pessoal, cabe frisar que, por mais que essa rentabilidade esteja abaixo do seu pagamento médio mensal, ainda assim apresentou uma boa rentabilidade. Lembrando que a nossa taxa Selic está atualmente em 2,25% e os especialistas já consideram um corte de 0,25% para essa próxima reunião do Copom. E eu acredito que realmente a Selic vai cair para 2% até o final do ano. E se formos lembrar uma comparação com a própria poupança, a poupança representa 70% da Selic, ou seja, estaria rendendo anualmente 1,57%. Então, o Rio Negro apresenta ter uma excelente rentabilidade. Mas vamos descobrir mais outras informações para saber se vale a pena investir nele. Temos aqui o seu portfólio, que possui 2 edifícios
e também possui um estacionamento e um parque, como nós vamos analisar depois no relatório gerencial. Outro indicador que, para quem acompanha o canal sabe que olhamos, é a quantidade de fundos que possui o Rio Negro na sua carteira. Atualmente tem só esses dois fundos com uma pequena participação de cada um. Então isso não mostra um dos melhores indicadores nesse sentido. Mas vamos agora para o divisor de águas, que é analisar o seu relatório gerencial. Na data de gravação desse vídeo, infelizmente o último relatório divulgado foi o de maio de 2020. Falta eles divulgarem o de junho e divulgar também o de julho. Mas com as características aqui desse relatório, com as informações desse relatório de maio, já podemos fazer algumas projeções e saber se vale a pena ou não investir nesse fundo. Um dos dados importantes que ele colocou aqui foi que no mês de maio, cada cota rendeu 47 centavos, mas a distribuição ficou em 42 centavos. E eu vejo isso com bons olhos, quando o fundo faz a retenção de pequenos valores dos seus rendimentos para manter uma estabilidade no futuro. E a vacância desse fundo, aqui cabe um ponto importante, ficou em 20,3%, uma vacância extremamente elevada. Então temos que tomar cuidado com esse fundo. Mas a vacância comparativa do fundo com a da região lá no mercado está até mesmo inferior, pois o de mercado está quase 30%. Então o fundo mantém uma vacância média inferior à vacância lá daquela região. E a vacância projetada deles vai ficar um pouco maior do que esses 20%, em razão da rescisão da CIA. Então a CIA já rescindiu seu contrato de forma antecipada. O fundo mencionou tomou algumas medidas para diminuir o contágio da doença, como instalação de equipamentos de álcool em gel, a intensificação da limpeza das áreas comuns. Falou também que liberou estacionamento para os empregados, para que eles não vão de metrô ou de transporte público, que seja, pois aí evita aglomeração, então eles estão indo com condições próprias. Isso foi uma boa medida, cabe aqui um parabéns para o gestor que ficou preocupado nesse sentido. E vamos agora para uns dados mais importantes, que é a negociação em relação aos aluguéis. No mês de maio, eles pegaram e diferiram o pagamento em torno de quase 5% das receitas do fundo para o segundo semestre de 2020. E que com a rescisão da locatária CIA vai impactar de forma negativa nos rendimentos do fundo em torno de 7,7%, ou seja, as receitas tendem a cair 7,7%, porque era a taxa de participação da CIA no fundo. E o resultado recorrente do fundo, excluindo uma multa que eles pegaram de rescisão do inquilino Yokogawa, eles têm um pagamento em média de 44 centavos. E aqui já temos alguns dados mais importantes sobre isso. A liquidez, 5,5 milhões ao mês, então é uma liquidez extremamente baixa, tem que tomar cuidado com as negociações dessas cotas. O demonstrativo de resultado mostrou que no mês de maio teve um resultado de quase 47 centavos e que eles distribuíram 42, acumularam então quase 5 centavos naquele mês específico. E que no ano, até o relatório gerencial ser divulgado, eles já possuem um valor acumulado de 21 centavos por cota. E que é bom, pois ele consegue manter um pouco de estabilidade se porventura outros inquilinos também deixarem o fundo. E quanto à distribuição, vocês podem observar que o comparativo desse ano com o comparativo do ano passado, ela está um pouco negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que caiu a distribuição, mas há um motivo claro para isso, que é diante da crise que estamos presenciando, né, pessoal? A crise tanto na saúde quanto também na economia. E essa queda eu vejo que não foi tão expressiva assim, se formos fazer um comparativo. Aqui no relatório não tem o rendimento de junho nem de julho, mas eles já divulgaram, o de junho já foi até mesmo pago, ficou, salvo engano, 52 centavos, e o de julho ficou na casa de 42, ou seja, ele está mantendo o pagamento médio aqui em torno de 42 centavos. Eu acredito que até o final do ano, se mais nenhum inquilino sair, ele vai manter essa média de pagamento, até mesmo porque tem um saldo acumulado. Agora, vamos analisar aqui a característica da vacância. Vocês podem observar que desde o primeiro trimestre de 2019, a vacância lá da região é alta, né? Quase 30%. Mas o fundo ele apresentava uma vacância bem inferior ao de mercado. Antigamente era 9,9%, cresceu para quase 20%, manteve-se em 20% e agora vai aumentar um pouco por conta da rescisão com a CIA. E isso já mostra o porquê que as cotas desse fundo estão sendo negociadas com um desconto muito grande em razão do seu valor patrimonial. Isso se dá pela taxa de vacância estar elevada e que as pessoas estão com algum receio, com algum medo de que ela aumente mais ainda. Por isso que várias pessoas devem estar desfazendo as suas posições
e como ele não possui uma boa liquidez, o preço de mercado está caindo bastante, né? Na verdade, já caiu bastante se formos comparar com o valor patrimonial. Aqui temos um dado sobre os seus contratos, sobre a revisional que eles possuem e da data de vencimento. Mais de 77% vão vencer a partir de 2021. Aqui temos a divisão da ABL, o segmento dos locatários de tecnologia. Vocês podem observar que tecnologia é o que possui maior ocupação da ABL desse fundo. E, teoricamente, nesse ano, o setor de tecnologia está crescendo bastante, né? Vimos muito em razão dos empreendimentos, dos lockdowns, que tiveram que se adequar de forma a manter uma prestação de serviço, até mesmo vendas online, então tiveram que aumentar a sua tecnologia. E o segmento está crescendo muito. Acredito que não terá problemas com esse segmento, mas lembrando que nada é garantido, né, gente? Aqui temos os locatários pelos edifícios. Nós temos o edifício, então, Padauri e também o Demini. O Demini, nós temos um pequeno problema, que é onde que está essa vacância. A vacância dele está na casa de 31,3%, enquanto já o edifício Padauri está na casa de 11,5%. Temos aqui também a vacância consolidada com base na ABL total do fundo, que hoje está em 20,3%, mas com a saída da C&A ela vai aumentar, né? Podem ver que a C&A ocupava tanto sala no edifício Padauri quanto também no Demini. Então, essa vacância vai aumentar um pouco, né? As lojas que estão lá no térreo, no deck, não tem nenhuma vacância, isso é um bom sinal. E também tem o estacionamento que não tem vacância, mas eles fizeram aquela liberação para os empregados lá do prédio. Aqui temos uma característica mais detalhada desse patrimônio do fundo, né? Ele possui participação nesse empreendimento. Esse empreendimento possui 4 torres corporativas e o fundo é detentor de 2 delas, mais o Deck Park, onde está aqui as lojas do térreo e também o estacionamento. E cabe frisar que esse empreendimento possui certificação LEED, que é um bom sinal para nós, que mostra ser diferenciado lá da região. Ele possui algumas características próprias: 64 câmaras, 2.000 vagas de garagem, ABL total de mais de 33 mil. As vagas de garagem possuem 744 lá no Deck Park, mais 1.500 lá do condomínio mesmo. Aqui tem algumas fotinhas da recepção. Eu recomendo vocês acessarem e olharem aqui como título de curiosidade. Agora cabe um destaque final que eu coloquei aqui nesse relatório gerencial, que é a taxa de performance. Esse fundo não tem a taxa de performance, olha que maravilha, né? Visto que a grande maioria possui uma taxa de performance indexada na CDI. E a CDI, gente, está caindo cada dia mais, né? Atualmente está em 2,15%. Se confirmarmos o novo corte da Selic, ela deve cair para em torno de 1,9. Então é importante que o fundo não tenha essa taxa de performance. A taxa da administração e da gestão é também extremamente baixa se formos comparar com o mercado, pois é só 0,2% ao ano do PL desse fundo. Lembrando que a grande maioria coloca de 1% e até mesmo 2% do PL. Isso acaba maximizando o retorno para os cotistas. Agora, feitas essas considerações, será que vale a pena investir no Rio Negro? Bom, então, o nosso resumo. Ele apresenta um excelente P sobre VP, pois está com um valor muito descontado, tendo em vista a vacância também, então tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, mas só pelo PVP é um excelente investimento. A sua rentabilidade também está muito boa, atualmente está em torno de 42 centavos, e pelo preço de mercado de R$ 69,85, apresenta uma rentabilidade de 7,2% ao ano. Mas, Yuri, e se a rentabilidade cair? E vai cair, porque a C&A rescindiu o contrato. Vamos fazer uma projeção. Se ele paga em torno de 42 centavos e a C&A representa em torno de 7,7, vamos ser um pouco conservadores aqui. A rentabilidade cairia, então, a sua distribuição para 38 centavos. 38 centavos pelo preço atual de mercado, daríamos uma rentabilidade na casa de 6,65%, 6,66% ao ano. Eu ainda vejo como uma boa rentabilidade, visto que a Selic está para sofrer novos cortes e também se formos comparar com outros empreendimentos de lajes corporativas, que estão com uma rentabilidade até mesmo bem inferior a essa. Então, na rentabilidade, eu falo que teria um bom indicador. E na liquidez? Na liquidez, não. Então, cuidado se vocês forem aportar nesse fundo, pois ele não apresenta uma boa liquidez. Na questão de portfólio, ele apresenta um portfólio diversificado. Vocês podem observar que ele possui 2 torres, mais um deck, então em ativos ele está diversificado, e também na quantidade de inquilinos. Então, apresenta também um bom indicador nesse sentido. Na quantidade de fundos que possuem na carteira, não apresenta um bom indicador, mas isso eu não vejo como um divisor de água. Então,
minhas considerações finais, que valeria a pena sim investir nesse fundo, mas com aquela ressalva de que esse investimento deveria fazer parte daquela sua parcela da carteira, que tem um investimento mais agressivo, que tem um risco maior, né? Eu não recomendaria deixar mais do que 5% do seu total da carteira nesse fundo. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Faça seus comentários, vocês pretendem ou não adquirir cota desses fundos, vocês gostaram dessa análise, se vale a pena ou não investir nesse fundo. Nos vemos no próximo vídeo.